Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira, bem-vindos ao meu canal e como vocês me pediram lá no Instagram, estou eu aqui fazendo um vídeo sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Pedi lá para vocês mandarem sugestões, fazer uma enquete lá e vocês escolheram esse tema, né, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então, tá aí, fiz uma pesquisa, né, estudei um pouco, já tem tempo que eu estou estudando e agora resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então, a gente vai falar aqui o que a Bíblia fala, né, sobre esse assunto. Então a gente vai raciocinar em cima do que a Bíblia fala sobre esse assunto. A gente está vivendo um momento ímpar, né, no mundo, um momento onde as pessoas estão confinadas em casa, as pessoas estão aí, né, se cuidando para não ficarem doentes. Estamos num momento de pandemia, é uma coisa que não precisa explicar e tudo. Mas é num momento como esse que as pessoas ficam procurando respostas, né? Num momento como esse em que o mundo, né, está numa expectativa, as pessoas ficam procurando resposta, ficam procurando consolo, né? As pessoas estão angustiadas, estão apreensivas, estão na expectativa do que pode vir por aí. E aí muita gente, né, procura na Bíblia as respostas para os seus questionamentos, né? O que será que vai acontecer? Será que é o fim do mundo? Será que essa doença é o cavaleiro amarelo, né, que a Bíblia fala, que foi solto e tal, e trouxe essa doença? Então a gente vai explicar, de acordo com o que a Bíblia fala, sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Pessoal, primeiro vocês têm que entender, vocês têm que saber o seguinte. O livro que fala sobre os cavaleiros, né, é o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o livro que fala sobre o fim do mundo, né? E muitas pessoas se equivocam, né, na hora de interpretar esse livro. As pessoas esquecem que a Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia. Você não precisa de pessoas, você não precisa de outros livros, você não precisa de coisas externas à Bíblia para que você possa entender a Bíblia. O que eu diria que você precisaria de externo para poder entender melhor a Bíblia é um conhecimento de história, né? Um conhecimento histórico. De qualquer forma, o que a Bíblia ensina, ela mostra ali no seu próprio contexto como interpretar o Apocalipse. Lembre-se que o Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, já no final da sua vida, lá pelo ano 90, né? Da nossa era, o 90 depois de Cristo. Ele estava preso, estava exilado, estava sendo perseguido por ser cristão e ele escreveu esse livro para outros cristãos. Então ele precisava escrever esse livro de uma forma que os cristãos entendessem, mas o Império Romano nem tanto, né? Para que cristãos não ficassem mais numa situação de mais perigo. Então ele escreveu ali meio que em códigos, né? Mas não é nada tão espetacular que as pessoas não possam entender. Como eu disse, o Apocalipse é explicado pela própria Bíblia. No Apocalipse é usada uma linguagem talvez de alegoria, uma linguagem de símbolos, mas esses símbolos são encontrados em outras partes da Bíblia, para que você entenda o que João estava querendo dizer. Então, ou seja, João ele vai usar símbolos, né, como cavalos, cavaleiros, espadas, candelabros e tudo mais. Hoje em dia, quem lê o Apocalipse fica um pouco confuso por causa das várias interpretações. E essas interpretações vêm normalmente de religiões, ou seja, cada igreja, né, tem a sua interpretação do Apocalipse. Mas aí a gente não pode cair nessa armadilha. Como eu disse, o Apocalipse ele é interpretado pela própria Bíblia. Então, quando você quer saber quem é o cavaleiro negro, ou o que representa o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo branco, você vai encontrar as respostas na própria Bíblia. Você não precisa sair da Bíblia para poder entender. Então, a gente vai começar agora a explicar essa questão e eu espero que você pegue a sua Bíblia, que você leia. Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, verifique na sua própria Bíblia. Abra sua Bíblia, verifique os versículos, olhe as notas de rodapé para você poder entender. No último vídeo que eu fiz falando sobre o inferno, algumas pessoas vieram questionar. Mas quando eu disse para as pessoas olharem na própria Bíblia, elas se convenceram de que o que eu estava falando estava certo. Porque eu não me baseei nas lendas, nas mitologias, mas no que a Bíblia fala sobre o assunto. Então vamos lá.
Agora eu quero te falar só uma coisa. A Bíblia ela fala de 4 cavaleiros e ela começa falando sobre o cavaleiro branco, o cavalo branco, né, que aparece e ele tem um significado. O cavalo branco eu vou deixar por último. Eu espero que você assista esse vídeo todo para você saber qual é a interpretação da Bíblia sobre o cavalo branco. E por que eu quero deixar o cavalo branco por último? Porque muitas pessoas ainda têm uma controvérsia de não saberem interpretar se o cavalo branco representa Jesus Cristo ou se o cavalo branco representa o governo do anticristo. Então, ou seja, ou é Jesus ou é o anticristo, ou é Deus ou é o diabo. Ele não pode representar os dois. E como eu disse, a própria Bíblia dá a resposta sobre isso. Então eu vou deixar o cavalo branco para o final, vou falar dos outros cavaleiros, e aí no final, quando eu falar quem é o cavalo branco, você vai entender por que eu deixei ele por último, para que eles se encaixem na narrativa aqui que eu vou fazer, ok? Então vamos lá. Como eu disse, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Eu vou começar falando sobre o cavalo vermelho. Fiz algumas anotações aqui, como sempre, né, para me basear em tudo eu guardo na cabeça. As anotações estão aqui. Então abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 4. A gente vai falar do cavalo vermelho. Ou em algumas Bíblias está escrito cavalo cor de fogo. Então aí você vai ver qual que é esse. Apocalipse capítulo 6, no versículo 4, diz assim. Primeiro, pessoal, lembrando, o cavalo vermelho ele vem depois do cavalo branco. O cavalo branco é o primeiro. Eu vou pular o primeiro cavalo para deixar ele por último. E aí eu vou começar do segundo cavalo até o quarto, ok? Então vamos lá. Versículo 4 do capítulo 6 de Apocalipse. E saiu outro cavalo, um cor de fogo, ou vermelho, ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Então vamos lá. O que representa o cavalo vermelho? Observe o que o versículo 4 diz. O cavalo vermelho, ou cavalo cor de fogo, para ele foi concedido tirar a paz da terra. E foi dada a ele uma grande espada. Espada, pessoal, na Bíblia, normalmente, todas as vezes que a gente vê espada na Bíblia, ela representa guerra, representa batalha. Os eventos de Apocalipse, muitas pessoas acham que ainda vão acontecer, né? Existe aí uma interpretação de que o fim do mundo, ou os últimos dias, será marcado pelo arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto, onde milhões de cristãos no mundo inteiro vão desaparecer, né? E aí vai começar o fim do mundo, né? A Bíblia ela dá uma interpretação diferente disso aí. Mas as pessoas acham que os cavalos, né, os cavaleiros só vão aparecer após o arrebatamento. Mas aqui eu vou te explicar que não. O cavalo vermelho, ele já apareceu, ele já se manifestou. E outra coisa que eu quero dizer para você, quando a Bíblia fala que um cavalo apareceu, um cavalo foi solto, tal, ele também está usando uma linguagem simbólica. Não é literalmente um cavalo vermelho que vai aparecer no céu ou em qualquer outro lugar do mundo e vai trazer o que a Bíblia diz que ele vai trazer. No caso do cavalo vermelho, trazer a guerra para o mundo, né? Então, ou seja, não vai aparecer um cavalo vermelho trazendo guerra ao mundo. Ele já apareceu. Ele já se manifestou. O que ele simboliza já está acontecendo. Mas vamos lá voltar ao que o versículo diz. Ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra. Ele representa guerra e representa uma guerra para a terra toda. E aí eu pergunto para você mesmo que está assistindo esse vídeo. Qual foi a primeira vez na história da humanidade que houve uma guerra que envolvesse o mundo inteiro? Sim, para você que respondeu Primeira Guerra Mundial, você acertou. É exatamente isso. Em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. Se você olhar no Google, na Wikipédia, você vai ver que só existem 2 guerras que são consideradas guerras globais. É a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Todas as outras guerras, tanto as que aconteceram antes da profecia ou até mesmo algum tempo depois da profecia, eram guerras que envolviam
pequenos grupos de pessoas ou pequenas cidades, pequenas nações. Mas o cavalo vermelho ele simbolizaria uma guerra mundial. Está escrito aqui, ó, tirar a paz da terra e não só de alguns países. Se você ver na sua Bíblia, você vai também perceber isso, que o cavalo vermelho traria essa guerra ou tiraria a paz da terra inteira. E foi em 1914 que começou a Primeira Guerra Mundial, a primeira guerra que envolveu o mundo inteiro. Nas anotações que eu fiz aqui, eu descobri inclusive que em 1914 até 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, essa guerra matou 20 milhões de pessoas. Nunca na história da humanidade uma coisa tão terrível, uma guerra tão devastadora tinha acontecido. Então a gente consegue interpretar por esse evento histórico que o cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho, apareceu em 1914, porque foi quando se cumpriu essa profecia. Um cavalo vermelho que traria a guerra para o mundo inteiro. E a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. Agora, para que o livro se encaixe e as profecias se encaixem, o cavalo amarelo, ou o cavalo preto, na verdade, é o terceiro cavalo, ele só pode ter aparecido de 1914 para cá, ele não pode ter aparecido antes. Então agora a gente vai ver o que o cavalo preto representa. Outra coisa, outra curiosidade, em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela matou cerca de 85 milhões de pessoas. Até hoje, a gente que já passou, né, que a gente ouviu falar dessas guerras, está nos livros de história, a gente acha absurdo o número de pessoas que foram mortas nessas guerras. E isso foi uma novidade, como eu já disse. Antes de 1914, nenhuma guerra tinha envolvido tantos países e não tinha matado tantas pessoas. Então, a gente entende que o cavalo vermelho apareceu em 1914. Então, se você acha que o cavalo vermelho ainda vai aparecer, ainda vai trazer uma guerra mundial, não se esqueça, essa profecia já se cumpriu, ok? Cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, versículo do 5 ao 6. Olha só o que diz. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer, venha. E vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo, 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faça dano ao azeite e ao vinho. Ou seja, o cavalo preto, ele simboliza a fome. E a fome, ela está representada nesse versículo aqui pela balança que ele carrega na mão e pelo valor dos produtos. Denário, na época em que isso foi escrito, representava o salário de um dia inteiro. Ou seja, você precisaria trabalhar um dia inteiro para poder comprar 1 quilo de trigo. Ou como a Bíblia diz aqui, ó, 1 litro de trigo, né, que seria como algumas pessoas ainda chamam hoje, ou 3 litros de cevada. A cevada era um cereal um pouco mais inferior ao trigo. Ou seja, isso representaria uma escassez de alimentos, ou alimentos que estariam tão caros que nem todo mundo poderia comprar. E olha só que interessante. Só no século passado, mais de 70 milhões de pessoas morreram de fome no mundo inteiro. Você aí que está preocupado com pandemia e tal, 70 milhões de pessoas morreram só no século passado de fome. E você sabia que o mundo produz alimento suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo sem problema nenhum? Mas se a produção de alimentos é suficiente para alimentar todos, por que ainda existe fome? Isso significa então que o cavalo preto simboliza, o que ia simbolizar, o que ia acontecer na questão de fome, está acontecendo. A ONU, que é responsável para cuidar dessa parte no mundo, que se diz responsável, ela não consegue administrar os alimentos do mundo a ponto de que todas as pessoas do mundo tenham alimentação. Mais de 805 milhões de pessoas nesse exato momento estão vivendo subnutridas, ou seja, não tem comida suficiente para manter a sua dieta diária, né?
Existe aí uma dieta diária que a gente tem que cumprir, mas mais de 805 milhões de pessoas não conseguem cumprir essa dieta por falta de alimentos. E a fome mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Se juntar essas três doenças, elas não matam mais do que a fome. E se você não sabe, a fome apertou a cada vez mais no nosso mundo depois de 1914, depois da Primeira Guerra Mundial. Então significa que o cavalo preto simboliza realmente está acontecendo. E logo depois do cavalo vermelho, né? Que foi em 1914, como a gente já explicou aqui. Agora vamos para o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, o que ele simboliza? Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E vi um cavalo descorado. Na minha Bíblia está descorado. Na sua deve estar amarelo. O que estava montado nele tinha nome de morte, e a sepultura o seguia de perto. Essa sepultura, talvez na sua Bíblia esteja escrito inferno ou Hades. Como você pode ver no meu vídeo anterior, eu explico aí o que significa Hades. Aqui nessa tradução, que é uma das melhores que existe, ela traduz corretamente esse termo, ou seja, ela coloca sepultura. Então o cavaleiro do cavalo amarelo se chama morte e a sepultura o segue de perto. Foi-lhe dada autoridade sobre um quarto da terra para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera, ou no caso peste, em algumas Bíblias vai estar peste, ou seria pandemia, e com as feras da terra. Então isso é o que representa o cavalo amarelo. Olha só o que o cavalo amarelo representa. Seria a morte de pessoas por diversos meios, inclusive por pandemias. O cavalo amarelo é o responsável por trazer doenças à terra. Ele mata com a guerra, com a fome e com doenças. Você pode observar que o cavalo amarelo ele faz uma parte do trabalho do cavalo vermelho, uma parte do trabalho do cavalo preto. E aí ele traz uma novidade, que são doenças. Então vamos lá. Muita gente pode até dizer, Guilherme, doenças sempre existiram. Mas pandemia, ou seja, doenças que atingem o mundo inteiro, como por exemplo, no caso do cavalo preto, a fome sempre existiu, pessoas pobres sempre existiram, mas não a nível mundial. É igual guerras, guerras sempre existiram, mas não a nível mundial como teve em 1914 e em 1939. Então, começou guerras mundiais em 1914, cavalo vermelho. Logo depois, fome mundial, cavalo preto. E agora, pandemia. Mas quando eu digo agora, eu não estou dizendo por causa desse momento que a gente está vivendo. Muita gente acha que o cavalo amarelo foi solto agora por causa desse vírus, né? Mas não. Olha só o que as informações que contém também na internet, você pode pesquisar, dizem. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas informações para você verificar. Para você não achar que é mito, que é coisa de fanático religioso, que acredita que a Bíblia é bobagem e tal. Não. Cavalo amarelo, como eu disse aí, Apocalipse 6:8. Em 1918, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Algumas pessoas podem até falar assim, Guilherme, mas agora eu te peguei. Porque a peste negra, ela foi bem anterior, né? Foi, se eu não me engano, no século 3 ou século 14, por aí. Ou seja, bem antes de 1914, houve a peste negra, que matou cerca de 100 milhões de pessoas. A peste negra realmente pode ser considerada uma pandemia, porque ela atingiu milhões de pessoas. Mas tem um detalhe, a peste negra não atingiu o mundo todo. A primeira pandemia que atingiu o mundo inteiro foi a gripe espanhola. Em 1918 ela começou. E ela matou cerca de 50 milhões de pessoas, mas ela atingiu o mundo inteiro. A peste negra ela ficou somente na Europa. A gripe espanhola não, ela se espalhou pelo mundo todo. E uma curiosidade, na época o presidente do Brasil se chamava Rodrigues Alves. Se você pesquisar no Google, nos livros de história, você vai descobrir que o Rodrigues Alves ele não concluiu o mandato dele como presidente do Brasil. Sabe por quê? Porque Rodrigues Alves ele morreu de uma doença. E essa doença era
A gripe espanhola. Desculpa. Então, ou seja, a gripe espanhola ela foi realmente uma pandemia, foi mundial, foi a primeira doença que atingiu o mundo inteiro. Então aí você entende que o que o cavalo amarelo simbolizava aconteceu em 1918. Ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da fome atingir o mundo inteiro, a gente tem em 1918 peste atingindo o mundo inteiro. Então, ou seja, o cavalo vermelho apareceu em 1914, logo depois o cavalo preto e logo depois o cavalo amarelo. Então agora para finalizar, porque está meio tenebroso isso aqui, meio sombrio, a gente vai pensar o seguinte. Só uma outra curiosidade. Quando eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi uma nota no site da revista Galileu. Eu estava pesquisando lá sobre a gripe espanhola. E olha só que interessante o que fala na revista Galileu. Só lembrando que a revista Galileu é uma revista científica, não é uma revista religiosa, não é uma revista que tem algum vínculo com alguma igreja, com algum curso de teologia ou com alguma coisa a ver com a Bíblia. É uma revista científica. O versículo 8 diz que o cavalo amarelo ia atingir 1/4 da população mundial. E olha só o que a revista Galileu fala sobre a peste negra. Que na época que ela surgiu e que ela durou ali aquele tempo, ela atingiu mais ou menos 1/4 da população mundial, assim como o versículo diz. Então, ou seja, é coincidência? Não, não é coincidência. A profecia bíblica se cumpriu. Então, para você que acha que os cavaleiros do Apocalipse ainda vão aparecer, eu te dou um alerta. Os cavaleiros do Apocalipse já apareceram, já estão atuando. Sua missão, as suas obras, né, o que ele simbolizava, já está acontecendo na Terra. Eles não vão aparecer num determinado momento. Não, eles já apareceram. O que significa, pessoal, que a gente já está vivendo o Apocalipse. O que o Apocalipse relata, a gente já está vivendo. O Apocalipse não vai acontecer ainda. O Apocalipse era profecia futura para quem vivia naquela época. Para nós é realidade. Então, abra os seus olhos. Não é teoria da conspiração, como eu digo para você. Verifique na Bíblia e verifique na história. Você vai perceber que o que eu estou falando é verdade. Então vamos lá, vamos tranquilizar aqui a questão agora. Quem é o cavalo branco? Quem representa o cavaleiro branco? Ele representa Jesus ou ele é o anticristo? Bom, se você acredita num arrebatamento secreto e que o Apocalipse ainda vai acontecer, você é induzido a acreditar que o cavaleiro branco é o anticristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O cavaleiro branco é Jesus. O cavaleiro branco é Jesus e ele vem justamente para desfazer as obras dos outros cavaleiros. O cavaleiro que trouxe a guerra, ele vai acabar com a guerra. O cavaleiro que trouxe a fome, ele vai acabar com a fome. O cavaleiro que trouxe as doenças, ele vai acabar com as doenças. Por isso que eu deixei esse cavaleiro por último, para você entender onde ele se encaixa. O versículo 2, que é o que fala do primeiro cavaleiro, olha só o que ele diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Diz assim: Eu vi um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Ou, na sua Bíblia pode estar escrito mais ou menos assim: ele saiu vencendo e para vencer. Algumas pessoas acham que Jesus teve a sua vitória definitiva quando ele morreu, né? Quando ele foi sacrificado. Mas a Bíblia ela mostra que Jesus ele foi para o céu. Chegando no céu, como dizem em Hebreus capítulo 10, do versículo 12 ao 13, diz assim, para você entender que Jesus não assumiu o reino do céu assim que chegou lá no céu. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 13, mostra que Jesus não assumiu o reino assim que chegou no céu. Então olha só. Mas ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita de Deus. Daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ou seja, não foi exatamente quando Jesus chegou no céu
ele assumiu o reino do céu. Não, ele ficou ali à direita de Deus, aguardando alguns momentos. Quando que Jesus começou a reinar? Provavelmente, no nosso calendário, na data talvez ali do ano de 1914 ou um pouco antes. E por que a gente sabe disso? Porque o Apocalipse fala de uma batalha que houve no céu. E nessa batalha, Jesus derrota Satanás e o expulsa do céu. Satanás é lançado para a terra e, sabendo que tem poucos dias, poucos momentos ali, ele começa a deteriorar a terra. E aí Satanás causa a primeira guerra, causa fome, causa as doenças. Então, ou seja, quando essas coisas começaram a acontecer, foi provavelmente na época mais ou menos em que Jesus expulsa Satanás do céu. Então é por isso que essas coisas aconteceram, porque Satanás veio para a terra, caiu na terra, como a própria Bíblia ensina, você pode verificar isso. O cavalo branco também a gente entende que é Jesus pelo seguinte. Lembra que eu falei que Apocalipse ele é escrito em símbolos? A Bíblia em Apocalipse fala de 4 cavaleiros. Cada um desses cavaleiros representa uma coisa e tem uma cor que o caracteriza. Lá em Apocalipse capítulo 19 é falado de novo de um cavalo. O Apocalipse ele não fala de 5 cavaleiros, ele fala de 4. Então aqui tem uma identificação de quem é o cavaleiro branco. Versículo 11 ao 13 do capítulo 19. Diz assim: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo, e está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado a Palavra de Deus. Então, ou seja, o Apocalipse, como eu disse, já dá uma resposta. O cavalo branco é a Palavra de Deus. Quem a Bíblia diz que é a Palavra de Deus? João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a Palavra de Deus. Então, ou seja, como eu disse para você, a própria Bíblia responde. Você não precisa buscar coisas externas para poder entender o que a Bíblia diz. Outra coisa, para o cavaleiro branco é dado uma coroa e um arco, ou seja, é um rei guerreiro. E cavalo branco, a cor branca na Bíblia sempre representa santidade, pureza, justiça. O anticristo não tem nenhuma dessas características. Algumas pessoas podem até dizer: Guilherme, o cavalo branco é sim o anticristo porque ele vem disfarçado de Jesus. Concordo, o anticristo, se ele realmente for um homem, se ele realmente for um governante, se ele for um sistema, o que quer que seja, ele vai querer se passar como se fosse um cordeiro. A própria Bíblia até diz que ele quer agir como se fosse um cordeiro, mas fala como um dragão. Mas a Bíblia não daria essas características de cavalo branco para o anticristo. Talvez um cavalo branco com manchas, talvez, para simbolizar que aquele branco não é tão branco assim. Não há tanta santidade, não há tanta justiça ali. Mas não. No capítulo 19 é dito que o cavalo branco é Jesus. O cavaleiro branco é Jesus. Outra coisa, algumas pessoas podem até argumentar dizendo o seguinte: Guilherme, não pode ser Jesus o cavaleiro branco porque é Jesus quem abre o selo que solta o cavalo branco. Então, ou seja, não tem como Jesus estar ali em 2 momentos, ou seja, ele abre o selo que solta o cavalo branco e ao mesmo tempo ele é o cavaleiro branco. Lembre-se que o Apocalipse ele é um livro de símbolos. Quando se fala que Jesus abriu o selo, significa apenas que ele revelou um segredo que estava fechado, escondido. E não que literalmente ele tirou um selo e quando ele abre aquele selo, um cavalo aparece e tudo mais. Então, entenda. Saiu aí, vocês devem estar vendo aí uma novela que está passando na Rede Record, que é o Apocalipse. E muita gente se baseia naquele tipo de conteúdo para poder interpretar a Bíblia. Eu li uma série de livros que chama Deixados para Trás. É uma ficção ótima. Mas não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Tome cuidado com esse ensino de arrebatamento secreto. Tome cuidado com esse ensino de marca da besta. Tome muito cuidado com isso. Então, como eu disse, mostrei aqui na Bíblia
quem é o cavaleiro branco, quem são os cavalos, o que eles representam. Vou te dar mais um sinal de que o cavaleiro branco é Jesus. Como eu disse, a própria Bíblia responde tudo isso. Lá em Salmo 45, vou abrir aqui para você ver, e você vai abrir também aí onde você estiver. Salmo 45, nos versículos de 4 a 7, diz assim, ó. E no seu esplendor avance para a vitória. Cavalgue pela causa da verdade, da humildade e da justiça. E a sua mão direita realizará atos atemorizantes. As suas flechas, ó rei, são afiadas, fazem cair povos diante do Senhor. Perfura o coração dos inimigos do rei. Deus é o seu trono para todo sempre. O cetro do seu reino é um cetro de retidão. Ó rei, o Senhor amou a justiça e odiou a maldade. É por isso que Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. Então veja que aqui descreve mais ou menos o que João fala ali em Apocalipse. É alguém que está cavalgando, guerreando, com justiça, com santidade, ungido por Deus, para acabar com as guerras, com a fome, com as doenças, e nos trazer um mundo novo e maravilhoso, como o Apocalipse 21 diz. Então eu espero que você tenha entendido esse vídeo, tenha entendido esse conteúdo. Se você precisa que eu explique isso melhor em outro vídeo, mande um recado, deixa aí um recado aí, um comentário, dizendo: Guilherme, eu preciso de outra explicação, eu preciso de mais explicação para entender esse conteúdo. Com o maior prazer eu farei esse vídeo para você. Se você acha que alguém merece ver esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais. Deixa aí um gostei nesse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.